Eu sei que vocês devem estar estarrecidos, porque eu estou estarrecido, né, com essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, embora eu esperasse por isso aí, de libertar o Zé Dirceu. Estou falando com vocês aqui 16 horas e 27 minutos do dia 26 de 6. 26 de 6. Dia 26 de 6, uma terça-feira, um dia antes do jogo da seleção brasileira, lá em Moscou. Esse dia aí vai entrar para a história como o dia da indignidade. Vocês podem registrar aí. Essa segunda turma do Supremo Tribunal Federal, eu já expliquei aqui várias vezes para vocês que o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. E divide-se também em duas turmas de 5 ministros cada uma. Pois essa segunda turma do Supremo Tribunal Federal é ela que está nos indignando há já bastante tempo. Ela é composta por uma maioria sólida, eu diria assim. É uma pequena maioria, mas é uma maioria sólida, assim, 5 ministros, né? 3-2. Tem os resultados mais polêmicos. Tem sido estes, né? 3-2. De um lado, os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Do outro, Celso de Mello e o Edson Fachin. Né? Celso de Mello e o Edson Fachin, via de regra, sempre do lado do bem. E os três sempre do lado do lulopetismo, né? Foram esses 3 ministros, anotem bem aí, ó, Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que mandaram libertar o réu condenado Zé Dirceu, fundador do PT, ex-ministro da Casa Civil, foi apeado da Casa Civil quando foi flagrado como sublíder daquela organização criminosa do Mensalão, na qual acabou condenado depois de ter sido cassado pela Câmara dos Deputados do seu mandato. É a segunda vez, agora, na Lava Jato, que o Supremo Tribunal Federal liberta o Zé Dirceu. Segunda vez. Foi condenado em 1º grau, a sentença foi confirmada em 2º grau. Depois ele foi condenado de novo, a sentença foi confirmada aqui em Porto Alegre pelo Tribunal Regional Federal, que mais do que isso, mandou prender o Zé Dirceu. Com base no quê? Na jurisprudência fixada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo pleno dos 11 ministros. E com base numa súmula 122 do próprio TRF4, e essa súmula se baseou exatamente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, a 122, ela diz simplesmente o seguinte: concluído o julgamento de réu, sentença confirmada aqui no TRF4 em Porto Alegre, a prisão é automática. Não precisa nem pedir, já está simulado. Né? E foi com base nisso que o Zé Dirceu foi preso, que o Lula foi preso antes. Né? Então alguém me perguntaria agora, o que impede então, portanto, que a segunda turma liberte também o Lula? Porque ele está exatamente na mesma condição em que está o Zé Dirceu. Exatamente na mesma condição. Teve sentença exarada pelo juiz do 1º grau, ela foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal, aliás, da 4ª Região aqui de Porto Alegre, ampliou a sentença para 12 anos e 1 mês, por corrupção e lavagem de dinheiro. E está preso no Paraná. O Zé Dirceu está até num caso até pior, né? Porque já tem 2 casos. Pois bem, então alguém me perguntaria, mas por que a segunda turma então não faz mesmo? Porque é o seguinte, vocês podem agradecer ao Edson Fachin, ao ministro Edson Fachin. Porque o ministro Edson Fachin, agora, na segunda-feira, primeiro na sexta-feira, ele arquivou o pedido de libertação do Lula, com base exatamente nas mesmas coisas, né? Nesses mesmos casos. Mas agora, na segunda-feira, quando o lulopetismo, seus advogados, voltaram a insistir com a questão, ele, em vez de remeter o assunto para a segunda Câmara, ele mandou o assunto para o pleno do Supremo Tribunal Federal. E aí, caberá à presidente do Supremo, Carmen Lúcia, agendar uma data para esse julgamento. Ou seja, a segunda turma, o Lewandowski, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli vão ter que se conter até que a ministra Carmen Lúcia agende uma data para que o pleno examine se liberta ou não liberta o Lula.
isso antes de agosto não vai acontecer de modo nenhum, porque o próprio Supremo agora está entrando em recesso também até agosto. Então, eu diria até que, do ponto de vista político, foi uma jogada de mestre, né? Agora, não tenho a menor dúvida de que essa segunda turma, esses três ministros, Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, olha, inscrevam o nome desses três ministros aí, porque eles vão para os registros da história, deste dia da indignidade. Não há a menor dúvida de que essas ações, esses votos, essas decisões desses três ministros da segunda turma estão produzindo uma grande indignação nesta terça-feira, dia 26 de junho. Uma grande indignação, né? O movimento Vem Pra Rua, por exemplo, já está disponibilizando nas redes sociais aí um banner com a inscrição "Nojo do Supremo Tribunal Federal". Esse banner está aí no meu blog www.polibraga.com.br. Eu também estou registrando, agora há pouco, uma posição de um dos únicos políticos que eu vi falar sobre essa decisão da segunda turma até agora, que foi o Álvaro Dias, que justamente se refere ao caso da existência de jurisprudência que autoriza a prender réu condenado de segunda instância, que simplesmente a segunda turma agora ignorou essa decisão aí, ao soltar o Zé Dirceu. Simplesmente. Vou atender aqui porque eu estava esperando uma ligação justamente do Ministério Público Federal do Paraná, porque eu liguei hoje à tarde insistentemente para o Ministério Público Federal do Paraná, para o pessoal da Lava Jato, os procuradores, para saber o que eles tinham a falar sobre isso aí. E eles se negaram a falar. Todos eles se negaram a falar. Por enquanto. Me deixaram bem claro o seguinte: olha, Políbio, por enquanto. Mas o procurador Zé Fernandes já está falando aí pelo Facebook, né? Aliás, ontem à noite, na segunda-feira, o próprio Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, ele postou uma mensagem exemplar no seu Facebook dizendo o seguinte: a justiça prende, vírgula, a justiça solta. Ele já estava imaginando o que ia acontecer hoje, né? Aliás, o que vem acontecendo sempre que se reúne essa segunda turma, que hoje, na terça-feira, simplesmente está exorbitando, está soltando gente do PMDB, do PP, do PT, está soltando o que pode. No fundo, resumindo, só para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte: é o ataque hoje da segunda turma mais devastador realizado por qualquer autoridade federal contra a Lava Jato. Não tenho dúvida disso aí. E há uma escalada que vai ficar cada dia mais virulenta, se nós, o povo brasileiro, consentirmos que isso aconteça, porque para essa gente só com bafo na nuca, só com bafo na nuca. Eu tenho alguns leitores meus que diziam: Políbio, não é só com bafo na nuca, não. Se não tiver cano nisso aí, não vai resolver. A controvérsia, né? Eu acho que ainda temos, dentro do Estado Democrático de Direito, muitas armas para usarmos, né? Inclusive a dos protestos na rua, da mídia, enfim, daqui a pouco do voto, né?